Olha só quem tá aqui, Patrícia Washington, deixa eu dar um beijo aqui na Tudo bom, Patrícia, sempre trazendo belíssimas peças. Olha só que peça diferente, né? É. A gente sempre fala da foundation, né? Isso! Sempre falamos do foundation, agora ele tá de um jeito diferente, Diferente. Quando eu escolhi fazer a peça e eu escolhi o linho, nós tivemos uma conversa, eu falei que eu gostaria de trabalhar com tecidos mais nobres. A Cris Mazar, ela soltou essa linha, é uma linha muito bonita, eu só tenho em azul e bege, é bem clássico, uma cor que eu gosto bastante. E aqui, Dotan, para a gente trabalhar com linho, há necessidade de estabilidade, porque o linho ele é muito inconstante, ele não é um material, olha só, que eu posso brincar com ele de qualquer jeito. Ele é um material que desfia, é um material que ele é mole, ele não é o nosso tricoline, a nossa popeline, os nossos tecidinhos convencionais. Então eu preciso de estabilidade. Essa estabilidade eu vou buscar onde? No tecido não tecido, que é um material comum. Na verdade, isso aqui é um material que é entretela sem cola. Isso daqui não é tecido, isso daqui não é papel e rasga. Eu trouxe um aqui que rasgou. Ó, não precisei nem ir muito longe. Ele rasga. Parece um papel. Porém, ele dá uma estabilidade no material aonde eu posso estar utilizando o quê? Tecidos como linho, seda pura, cetim de seda, organza. Todos esses materiais não estáveis para nós estabilizamos com esses materiais. Ou com manta acrílica. Depende muito daquilo que nós queremos fazer. Como eu contei para vocês, há alguns dias eu reinaugurei o ateliê e uma das coisas que a gente fez foi colocar peças novas. E essas são uma dessas nossas peças. Muito bonita. Que transformou-se o quê? Eu fiz um porta-recado. Essa peça que nós faremos agora, ela é um porta-recado. Que eu determinei ela de que maneira? Fiz o meu projeto direitinho, porque eu precisava de medidas coerentes para a minha parte. E eu espero que vocês aqui consigam fazer para o seu espaço também. Eu determinei um bloco de 30 centímetros para a minha estrela. Determinei aqui, ó, 3,5. Determinei aqui 6,5. Isso quer dizer o quê? 30 mais 7, 37, mais 13. Chegou na minha largura desejada. A minha altura eu procuro fazer proporcional. Então eu fiz toda ela aqui proporcional. E deixei a parte minha do recado, que é esta parte de baixo, ela maior um tanto, que eu vou estar utilizando como uma boa quilteira, alfinetes para poder prender os meus recados. Esta parte aqui eu deixei com 15 centímetros. Então, se vocês observarem ali na imagem, eu tenho toda aquela minha parte grande bem quiltada e toda a minha borda. O mais interessante é que a minha estabilidade, neste caso, ela foi feita não só com tecido não tecido, mas também com a manta acrílica. Do lado ali vocês também viram um americano que é de arabesco, ele é bege com branco, ele é 100% linho também. Esse americano eu estabilizei com o quê? Com manta e termocolante. Essa parte branca do arabesco, ela está toda estabilizada com termocolante. Linda a peça. E ela já vem direto, a gente já quilta, já aplica quiltando. Tudo isso para quê? Para que nós possamos utilizar outros materiais, materiais nobres, com essa forma, ok? Eu gosto muito dos materiais diferentes, dá um acabamento bastante interessante. Aqui eu fiz o meu desenho, que vocês terão acesso a este molde aqui. E ele tem que estar de que maneira? Eu tenho, deixa eu só colocar aqui numa posição melhor. Tá? Aqui para vocês poderem entender. Depois vai estar lá no nosso site, ó. Perfeito. Exatamente. Essa daqui é uma parte, é 1/8 da minha estrela. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 1/8 da minha estrela. Essa estrela ela tem uma divisão aqui no meio e eu vou montando ela. Vou mostrar já a parte de trás, que às vezes é mais fácil para vocês entenderem. Observem. Então, a minha estabilidade no tecido não tecido, toda a minha numeração,
toda bonitinha, a como eu costurei e eu abri todas as costuras, ok? Então, para que eu obtenha essa estrela, eu necessito de 4 partes deste lado, que é um lado aqui, ó. 4 deste e necessito 4 deste. Como eu vou obter isto? Com um carbono, eu risco e eu tenho ele oposto. O meu oposto, ele casa. Quando eu faço isso, eles formam um par igual, tá? Eles vêm e se encaixam aqui. Então, eu vou ter 4 partes desta forma e 4 partes reversas. Que se vocês observarem, eu tenho um Vzinho aqui no meu molde. Todas essas minhas 2 partes que eu risquei do mesmo lado. Então, eu vou pegar um quadrado desse, vou fazer 2 partes desta iguais e 2 partes desta daqui iguais. Mais 2 iguais e mais 2 iguais. Eu vou obter as 4 partes. O foundation, ela é uma técnica de estabilidade e de muita precisão. Vocês observem que a minha peça, o que eu tenho? Esse xadrezinho, ele mede 1 centímetro e ele está completamente enviesado. Um tecido xadrez de linho enviesado não estabiliza de maneira nenhuma. Não há o que faça numa costura comum. Somente as nossas grandes costureiras, elas conseguirão. Observem como ele é elástico. E mesmo assim, eu consigo cortar aqui a medida e consigo estabelecer, ok? Então, nós vamos agora, propriamente, para o passo a passo de como se constrói um foundation. O foundation também tem por base números. Você começa e termina seguindo os números. Vou fazer uma explicação relativamente rápida, mas tenho certeza que todos aqui entenderão. Tenho as minhas peças copiadas no meu tecido não tecido. Separo os meus tecidos, que podem ser feitos de retalhos ou não. No nosso caso, não, porque nós equilibramos todo o contexto daquele que nós queríamos. E começo, então, a técnica propriamente dita, ok? Eu já pego o meu tecido, no meu caso aqui, o meu tecido de linho, começo cortando ele a 45 graus. Isso quer dizer que nós estamos a pleno viés. Vou cortar aqui com a medida desta largura, que já sei, ela decora, 5,5 centímetros e eu preencho. Primeira parte, coloco ela pelo lado do avesso, alfineto aqui. Viro, costuro ao redor dela todinha, com uma margenzinha bem pequena. Bem pequena. Contorno ela todinha. E tenho margem de costura aqui, correto? Isso daqui nós vamos tirar este excedente. Porque é tão pequenininho esse meu 1 centímetro que ele já ultrapassou aqui embaixo, eu não tenho como costurar. O número 1 é o que nós estamos executando agora, ok? Muito bem. Coloco o meu tecido não tecido sobre a minha placa. Tenho um cartão postal X, que não me importa qual seja. Coloco ele sobre o meu bloco. Na minha costura, vocês já perceberão o quê? Que ele já vem, ó. Encaixo aqui. Eu tenho no mercado essa vários... estabilidade que você precisa, que se fosse só o Exato. tecido não te daria essa Não, mobilidade. Nossa, o 45 graus já tinha ido embora. No mercado vocês vão encontrar vários materiais de réguas de foundation. Necessito agora de uma lâmina boa, a minha reguinha e eu alinho toda a volta do meu trabalho. Aqui eu já sei que ele está menor. Toda a volta dele. Estabilizo com o cartão, coloco a minha reguinha. É o mínimo que eu tenho que cortar, mas a minha próxima etapa, ela só tem 1 centímetro, ok? Agora eu vou fazer o 2 e o 3. Viro, coloco o meu tecidinho, direito com direito, alfineto, pelo lado do avesso, aqui, novamente, alfineto,
e vou costurar. E costuro ele por aqui. No foundation, eu tenho a atenção e o cuidado de começar e terminar com retrocesso. Usem sapatilha de ponta aberta, a visualização dele é bem melhor, para a gente poder estar vendo aqui, correto? Da mesma forma, eu tenho já agora o nosso passo adiantado aqui. Quando eu já tenho esta parte colocada, então aqui é o número 1, número 2, número 3. Da mesma forma anterior, eu vou fazer o quê? Viro, coloco o meu cartão, faço a minha dobrinha na risca, ó, e corto. Todos esses cuidados e esse acompanhamento, ele serve para quê? Para eu manter uma margem de costura homogênea e equilibrada. Por que isso? Porque se eu não tiver essas margens de costura certinhas, o que vai acontecer? Eu vou ter cada hora um acúmulo de tecido diferente. E o linho não é um tecido fino. Estabilizei ele aqui de novo, cortei a margem de costura, coloco as minhas outras duas partes e agora sim eu vou colocar o meu tecidinho de fundo. Eu meço a altura do meu quadrado, que vocês, quando receberão o molde, vocês irão observar. Acrescento 3 centímetros e corto uma diagonal. Acho a metade. Costuro por onde? Alfineto direito com direito. Costuro daqui até aqui. 6. Agora sim eu vou fazer a 7. Da mesma forma. Direito com direito, costurei. Terminei de colocar todas as minhas partes. Vou fazer uma costura de segurança ao redor. E vou cortar com a margem de costura de 75 ou de 1 centímetro, a critério de vocês, ok? Alinho todas essas partes. Deixa eu tirar daqui só para não fazer fundo. Alinho todas essas partes e vou unir de 2 em 2. Lembrem-se que eu falei 4 de um lado, 4 do lado oposto. Quando eu vou unir, eu uno e ele estabiliza. Vou então formar 4 pás iguais a essa, 4 quadrados. E vou abrir a costura. Vou unir isto de 2 em 2. Observa que todas as minhas junções, elas ficam perfeitas. O foundation, o paper piece, ele tem essa capacidade de fazer coisas com muita precisão, muita. O 1 centímetro fica com 1 centímetro, o cantinho fica com cantinho. Costuro sempre começando e terminando com retrocesso, abrindo todas as costuras para que ela crie estabilidade. E agora sim, nós já vamos montar a nossa peça. Feito tudo isso, montei o outro lado, tenho uma estrela completa. Ia dar uma almofada espetacular também, ó. Ela vai juntando aqui os materiais, enquanto vocês estão vendo o site da Cris Maser, e eu queria que colocássemos as imagens dos DVDs e das sapatilhas, dos acessórios, né? Porque a Patrícia estava comentando de uma sapatilha de ponta aberta, tem sapatilha de overlock, sapatilhas essas que servem até em máquina de costura mecânica. E o detalhe, hein? Nós gravamos diversos DVDs com a Robéria, a Márcia Baraldi, tem a Helena Cândido, vários DVDs com a Taíde, Priscila Muller, mostrando detalhes de como esses acessórios, essas sapatilhas e agulhas poderão valorizar o seu trabalho artesanal. Mas, doutor, a minha máquina de costura ela é mecânica, ela nem é da Singer. Esse acessório serve na minha máquina de costura? Sim, serve. E os DVDs, repito, mostrarão detalhes do quilt, do pet appliqué, do pet decor, de tudo que você pode utilizar e valorizar o trabalho artesanal. Repito, hein? Informações e garanta esses acessórios pelo 0 Operadora 11 3888 1300. Você que está nos acompanhando em qualquer parte do Brasil, aproveite e utilize a sua máquina de costura com esses acessórios que, repito, vão
valorizar e incrementar muito o seu trabalho do dia a dia. Eu queria que colocasse imagens de Campos do Jordão, até porque a Patrícia Washington será uma das professoras do nosso próximo festival. Não sei se temos vagas ainda, mas o legal é que você poderá se hospedar no Hotel Eurotour e fazer aulas incríveis de patchwork. Não sei se temos vagas, né, já que o festival começa na próxima segunda-feira, é a oitava edição do Festival de Patchwork, e você ficará hospedada no Hotel Eurotour e fará cursos incríveis com grandes professores. Informações não só desta viagem, que é o Festival de Patchwork, como nossas viagens internacionais, tem caravana para mega artesanal, tem para você que gosta do Festival de Bonecas, sempre pelo 0 Operadora 11 3888 1308, ou pelo nosso site ateliercomvocê.com.br. Minha querida Patrícia, agora é só estabilizar, Isso. costurar, fazer o sanduichinho? Isso, vamos lá. Feito toda a minha estrela, quando eu montei todas as 4 partes, abri todos, coloquei uma borda. Por que eu coloco uma borda da mesma cor do fundo? Para expandir este fundo e parecer que a estrela está sobreposta. Coloquei as minhas bordas e agora eu vou quiltar. Vou quiltar de que maneira? Quiltei as diagonais, fiz quilt livre aqui a volta dela toda. Para eu quiltar, o que eu disse para vocês é essa sapatilha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Não só para costurar, mas para eu quiltar nesta parte aqui, principalmente que eu quero ela aqui, ó, aberta. Eu coloco essa sapatilha e aí sim eu consigo fazê-la, o quilt bem direitinho. Quiltei, estabilizei, faço o acabamento padrão de coxa, coloco a parte de trás, no meu caso aqui, o varão, e a minha peça está pronta, meu porta-recado está ok. Olha que lindo. Eu vou colocar de novo o Facebook aqui da nossa querida Patrícia Washington. Eu queria agradecer demais a Patrícia.